Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Lopes e essa série é uma série de análise de projetos, onde eu irei analisar alguns projetos meus que eu fiz de programação. Inclusive vocês estão assistindo agora nesse momento no site da Danflix, que também é um projeto meu, e logo logo eu estarei postando também, ou para vocês, dependendo da data, vocês já devem estar podendo acessar aí nessa mesma série o episódio de analisando meu projeto da Netflix, que é uma cópia. E aqui na Danflix tem diversas séries, alguns cursos, mas essa série em específico será sobre análise de alguns projetos. E o episódio de hoje eu estarei mostrando para vocês um dos meus primeiros projetos assim completos, quase completos, ainda falta muita coisa ainda, mas foi da faculdade e nesse projeto aqui eu estava já programando, tinha mais ou menos um mês que eu tinha conhecido a programação. Só que eu estava estudando muito constantemente, estava de férias do trabalho, então estudei bastante. E mesmo assim não é nada, tá bem confuso. Vocês vão ver que meu código tá bem confuso. Eu não entendi ainda de classes, só funções. Então eu usava funções, mas não usava classes. Então vocês vão ver que vai estar embaralhado, mas esse é o intuito, mostrar para vocês tudo isso. Bom, eu programo atualmente na linguagem Python, sei um pouquinho de HTML e CSS, bem pouco mesmo. A maioria dos meus projetos são utilizando Bootstrap, porque até então eu estou estudando a parte de back-end dos sites, inclusive a parte dessa Netflix aqui eu construí a parte do back-end e o front-end foi ali utilizando algumas coisas prontas da internet. Mas vamos lá, o projeto de hoje é um registrador de alunos, que foi um projeto que meu professor da faculdade de Python pediu. E esse projeto é muito interessante porque primeiramente ele tinha pedido apenas aqueles de interface, que é sem interface no terminal, e depois o projeto final ele pediu com interface e eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Então vamos lá, aqui eu vou mostrar minha tela do computador para vocês e bom, vamos lá. Aqui vocês estão vendo aqui meu PyCharm, eu programo nele. Eu também tenho o VS Code, mas por enquanto eu estou usando só o PyCharm mesmo. E aqui, como vocês podem ver, tá o meu projeto, minhas informações aqui, ó, minha stats, onde eu estudo. São informações que não tem problema mostrar, né? Enfim. Aí aqui, o objetivo do site é criar um protótipo utilizando a metodologia RAD, né? O desenvolvimento rápido de aplicações em Python que eu utilizei. E aqui, eu utilizei bem meia boca, né? Porque eu ainda não sabia muito. Mas vamos lá. O mais importante aqui é que eu utilizei sempre as informações que o usuário pedia. Então, no caso, meu usuário era o meu professor, eu perguntava tudo que ele queria e eu ia fazendo. Bom, aqui eu usei o Tkinter, que era a ferramenta que ele pediu. E eu poderia ter usado o Kiwi, diversas outras ferramentas do Python, mas eu utilizei o Tkinter, que foi o que ele pediu. Então vamos lá. Aqui eu criei tá bem comentado esse site, tá? Porque eu queria comentar bem, porque tinha algumas coisas que eu não entendia, então eu comentava bem. Muita coisa que eu peguei na internet e eu adaptava para o meu projeto, né? Porque a programação é assim, em parte, e também porque eu não entendia muito das coisas. Vamos lá. Bom, aqui eu primeiramente importei as coisas que eu ia utilizando, né? O principal era o Tkinter, né? E eu apelidei de TK. E aqui eu importei algumas coisas a mais do Tkinter que não vem se você só importar ele. Importei também esse TTK aqui que era para poder criar as tree views, que eram as caixas de mensagem. Importei o banco de dados. Vocês podem ver que eu usei o banco de dados do próprio Python. Eu não utilizei nenhum MySQL nem Postgre, né? Porque até então eu não sabia utilizar. Então eu utilizei o SQLite 3 mesmo, que ele quebra um galhão, né? Aí também algumas ferramentas aqui, né? Mensage box, para poder dar aquelas mensagens de erro quando o cara tenta cadastrar errado, enfim. Aí aqui eu criei a primeira tela principal e vocês veem que eu não entendia muito de classe, funções bem pouco também, então eu não usei classes. Então a janela principal eu criei fora de qualquer indentização, né? Não criei dentro de classe nem de função, criei fora, porque essa era a janela principal. E aqui eu dei algumas configurações para ela, como o título, tamanho, o ícone, né? Eu criei uma pasta aqui, como vocês podem ver, do ícone, para poder importar ele. Mas mais importante ainda é que aqui
eu importei todas as fotos utilizadas. O ícone não foi tão necessário, eu não precisei importar aqui, como vocês podem ver. Mas as fotos utilizadas no meu projeto, eu usei muitas fotos, né? Eu preferi dessa forma, eu poderia ter criado uma interface totalmente no Python, mas eu preferi usar o Canvas, né, para criar a imagem, PNG, e utilizar como menu, etc. E aqui eu importei as imagens que eu fui utilizando. Aqui eu criei uma label da imagem do fundo menu, né? E o pack aqui para configurar aquela configuração padrão para não ter que escolher o tamanho que ela iria ficar, né? E vamos lá, o banco de dados, né, o meu banco de dados, a primeira vez que eu criei ele também fora da identização, e nas funções que eu ia utilizando, eu abria ele de novo, novamente, né, e ia utilizando, né. Aí aqui eu usei aquelas configurações de criar o banco, BD alunos, né, que era um banco de dados dos alunos, e aí eu criei as tabelas, né, if not exists, que é caso não existisse, matrícula, nome, e-mail, enfim. Aí aqui eu vim dividindo em funções, né? Bom, aqui antes de eu mostrar as funções, eu quero mostrar aqui embaixo os botões principais, que é do menu. Então, obviamente, eles estão fora de indentização para eles também ficar ligadinho aqui com o menu que também está fora. Aí, enfim, aqui tem as configurações dos botões, né? Eu também utilizei imagem, como vocês podem ver aqui, né? Se eu mostrar aqui para vocês, você já consegue ver a base das imagens aqui. Enfim, aí eu criei a tela registro, a função da tela registro, onde eu criei aquela tela tal, com ícone, beleza, mesmo tamanho. E aqui tá as configurações, botão, os entries, né, que é as caixas de entrada para ele poder entrar. E aqui a função que realmente registrava o aluno, né, onde eu peguei as informações dos alunos, eu peguei as informações das caixas, né, com a função get. E aí eu trabalhei aqui algumas validações, bem poucas, ainda falta muita coisa para aprimorar. Eu basicamente só validei se ele não digitou nada, né? Não validei o que ele escreveu ali, não importa. Eu não validei isso porque eu estava no início, estava quebrando muita cabeça, estava com prazo para entregar da faculdade, então eu fiz assim mesmo. E no caso dessas validações, se elas fossem tudo bem, iria para o else aqui, e aí ele mexia na estrutura do banco de dados. E depois eu limpava o campo, né, para quando ele cadastrava o aluno, registrava o aluno, os campos sumiam para ele poder registrar o próximo. E aí tem essa mensagem box aqui, né, que ela tá fora da indentização do limpar campos, ela está dentro da indentização ali do registrar aluno, que é quando ele conseguisse registrar, né, aí ele poderia receber a mensagem alerta de aluno cadastrado com sucesso. E ele usou a função message box. E aqui o botão também está fora, né, tá dentro de nenhuma identificação, né. Aí vem a tela de busca, onde eu também configurei nela de novo, né, não vou repetir, né. Aí aqui eu configurei a caixa de tree view, né. Se vocês forem olhar, né, eu usei aqui as colunas, esses eram os nomes que eu utilizei nas colunas do banco de dados. E aqui era onde eu utilizei o nome que eu realmente queria exibir, né? E aqui é as colunas 0, 1, 2, 3, enfim. A 0 eu deixei vazia, né? Por causa do tkinter, ele sempre deixa uma com espaço. Enfim. Aí aqui eu configurei o scroll, mas eu acabei não utilizando na buscar aluno, porque quando você busca um aluno, você mostra só um. Então eu não queria scroll para isso, não ia ser necessário, né? Então eu deixei aqui comentado. A função de realmente buscar aluno, onde eu conectava o banco de dados, eu limpava a caixa de exibição antes de poder mostrar o próximo aluno, né? E aqui eu fazia as configurações para poder buscar o aluno efetivamente, né? Comandos SQL, buscava o aluno e, enfim, dava um fetch all aqui para salvar, enfim. Aqui eu criava um for, né? Para ele verificar toda a lista para poder buscar o aluno e no final exibir o aluno. Na tela listar aqui, né, é uma tela onde eu mostro todos os alunos efetivamente. Então, enfim, todas as configurações aqui que eu já falei. E eu, na função de exibir, ao invés de eu procurar um aluno, né, eu mostrava todos os alunos. Então, isso é só comando SQL aqui, modificado um pouquinho. Enfim. E no final de tudo, eu já falei para vocês os botões. Bom, a princípio foi isso.
E essa janela aqui, main loop, né, para poder manter a janela aberta. Se vocês olharem aqui as imagens que eu utilizei, eu tive que colocar aqui na pasta imagens, né? E criei também a pasta de ícones, e vocês podem ver que eu não usei nenhuma orientação objeto, nem nada do tipo, eu deixei tudo em um arquivo só, né? Eu poderia ter feito com outras ferramentas e tal, para trabalhar melhor, não ficar tão bagunçado assim, mas enfim, era início de projeto, início de programação, então não entendia muito. Agora vamos para a parte mais importante, que é mostrar a interface especificamente do nosso projeto. Bom, deu um run aqui, né? E essa é a interface, né? Bom, vamos lá, as coisas principais dela. Alguns que devem ter entendido o código viu o que eu fiz, mas eu vou explicar. Bom, eu botei o ícone aqui, o registro de alunos, beleza. Se vocês olharem, eu não consigo aumentar a janela. Por quê? Porque era um PNG e eu não estava sabendo muito bem como expandir o PNG, né? Então eu preferi tirar essa opção de poder aumentar a janela, até porque esse tamanho já era eficiente para o que a pessoa quer, né? Quer ir ali, registrar um aluno, enfim, nada, não precisa ser alguma coisa grande. Mas enfim, aqui ele pergunta o que você deseja fazer e aqui temos 3 opções. No caso, eu quero registrar um aluno. Bom, o nome completo do aluno, o e-mail, a matrícula, o curso, você vai informando aqui, né? Ele abre uma nova janela para você e olha que interessante, enquanto ela está aberta, você não consegue mexer na outra, né? Graças a alguns comandos que eu dei ali na interface, no código ali da janela. Enfim, ele aqui, né? Se você tentar registrar sem preencher os campos, você vai ver que ele vai dar uma alerta de mensagem, aquele message box que a gente importou, né? Olha só, para registrar um novo aluno é necessário preencher todos os campos corretamente. Então, enfim. E aí, se você preencher todos os campos corretamente, né? Eu não coloquei nenhum parâmetro aqui para ele poder verificar o e-mail e tal. Então, se eu cadastrar desse jeito aqui, ele vai cadastrar. Mas eu quero deixar meu banco de dados bonitinho, então eu vou cadastrar o José, né? Vamos cadastrar o José da Silva Oliveira, né? O e-mail dele é josé@gmail.com. Opa, L não. José. A matrícula dele, os números aqui, não coloquei nenhuma verificação também. E ele faz engenharia mecânica, beleza? Se você tentar registrar, ele vai dar aluno cadastrado com sucesso, você pode ver. E ele aqui, ó, limpou os campos para você poder registrar o próximo. Se você vir aqui agora em consultar, ele abre outra janela, onde ele tem aqui, ó, já uma tree view, com os campos aqui, matrícula, nome, e-mail, curso. E se você for buscar aqui, você pode ver que o sistema de busca que eu fiz é bem eficiente. Então, se você botar só o J aqui, por exemplo, para buscar o José, ele já vai mostrar todos os nomes com o nome J aqui, né? Com todas as informações de e-mail e o curso, matrícula, né? Isso é bem interessante. Você pode botar com A, enfim. Agora, se você quiser ver a lista completa, você vai aqui em listar. E aqui ele abre outra janela com todos, ó, tem scroll, como vocês podem ver. E aqui ele mostra todos os alunos que já foram cadastrados, né? Enfim, aí é isso. Ainda falta muita coisa aqui, validação, opções de menu, configurações. Esse projeto ainda tem muito a expandir, né? Mas, assim, ele, para um projeto inicial, né, com 1 mês de programação eu fazendo isso, né? No meu 2º mês de programação eu já fiz esse projeto, então eu creio que ele ainda pode evoluir muito, muita coisa pode mudar, muita coisa pode manter e melhorar, né? Uma das coisas, por exemplo, é o banco de dados que eu quero trocar, né? E, bom, a gente pode mudar também a interface dele, colocar uma que pode realmente encher a tela, mostrar configurações, editar o aluno. A gente não colocou a opção de editar as informações do aluno, a gente pode colocar. Então, muita coisa a gente pode mudar nele, mas esse é um projeto básico, né? Que vocês podem até tirar umas ideias. Esse projeto, ele tá lá no meu GitHub, né? Eu vou disponibilizar meu GitHub para vocês poder usar esse código aqui se necessário, ter algumas ideias, enfim. Bom, esse foi esse vídeo, né? Meu nome no GitHub é o Daniel Lopes, vai aparecer aí na tela para vocês. Enfim, é isso, galera. Obrigado por tudo e até o próximo episódio.